Olá, professora, professor de educação infantil, sejam muito bem-vindos ao Construir Caminhos com Projetos. Aqui eu discuto os benefícios de trabalhar com projetos na educação infantil, com foco na educação socioemocional, para que você, professora, professor, ganhe mais reconhecimento. Vamos lá para o caminho de hoje? Eu vou primeiro compartilhar a minha tela com você. Vamos lá. Então, você, como eu já disse antes, você está no Construir Caminhos com Projetos. Hoje é o primeiro episódio e a gente vai falar sobre atividades no projeto. Como é que você trabalha com atividades no projeto? Antes de mais nada, eu quero falar o que é trabalhar em projetos. Então, vamos lá. Trabalhar em projetos é uma metodologia de aprendizagem dinâmica e multidisciplinar, onde o aluno tem a oportunidade de ser líder nos seus processos de aprendizagem e o aluno, ele retém, isso entra na cabeça dele, muito melhor os conhecimentos que ele estudou, que a gente quis que ele aprendesse com esse projeto. Ele trabalha com entusiasmo, ele trabalha motivado, ele é um aluno motivado e isso faz com que ele seja eficiente. Isso é muito, muito importante. Então, trabalhar em projeto é também uma metodologia ativa. Por quê? Quando falamos em metodologias ativas, de superar as barreiras da aprendizagem tradicional, promover o desenvolvimento de habilidades sociais, o protagonismo do aluno, a gente está falando de projetos na educação infantil. Então, o que a gente, como professor que quer ser reconhecido, um professor que quer ser valorizado, o que ele precisa ser? Ele precisa ser um professor do século XXI. O professor do século XXI, ele não dá aquela aula frontal que ele fica na frente, eu falo e vocês escutam. Eu sou o dono da verdade, cala a boca e fica quieto. Não é assim, né? Esse não é o professor do século XXI. O professor do século XXI, ele promove o desenvolvimento das habilidades sociais e o protagonismo do aluno. O aluno participa da construção da aula. Ah, então quer dizer agora que o professor está aqui para fazer as vontades do aluno? Não é assim. A gente não está aqui para mimar aluno, a gente está aqui para orientar ele. Calma que a gente vai chegar lá. Mas é isso que eu quero que você já coloque na sua cabeça o que é trabalhar em projeto. Eu vou falar também o que não é um projeto, que é para você também, para ficar isso na sua cabeça também. Não é projeto você trabalhar atividades didáticas, você trabalhar conteúdos, por exemplo, a partir de datas comemorativas. Ah, então eu tenho o projeto da Páscoa, o projeto do São João. Não, isso não é trabalhar em projetos no sentido de você estar desenvolvendo as habilidades sociais, no sentido de você estar promovendo os seus alunos a serem protagonistas. Isso não é trabalhar em projeto que eu estou trazendo aqui para vocês, não é isso, tá? Então, você trabalhar atividades didáticas, trabalhar conteúdos com esses temas, por exemplo, de datas comemorativas, isso não é um projeto, tá bom? O trabalho com projeto, ele é muito mais amplo e ele não envolve apenas conteúdos, tá? Então, presta bastante atenção nisso. Anota aí. Não envolve apenas conteúdos. Vou te dar exemplo. Fica aqui comigo.
Então, o projeto, ele auxilia no desenvolvimento das habilidades afetivas e emocionais, como, por exemplo, o trabalho coletivo. Isso é trabalhar num projeto, onde a gente tem atividades que desenvolve o trabalho coletivo, que trabalhe o respeito às opiniões dos outros, a colaboração, a convivência, capacidade argumentativa. Então, quando você desenvolve um projeto, tem aquela parte que você vai perguntar para os seus alunos o que eles acharam, o que foi fácil, o que foi difícil e o porquê. Então, você vai ensinar eles a ter essa capacidade de argumentar. E num projeto, as crianças elas passam por uma convivência com, também faz parte da vida, com as frustrações, com a parte do perder, do ganhar, dos erros, dos acertos. Tudo isso tem, e muitas outras coisas, tem que estar dentro de um projeto. A gente, então, quando a gente está preparando uma atividade que faz parte do projeto, a gente tem que pensar em tudo isso. Quais são os benefícios para o professor? Você deve estar aqui te perguntando. E o que a Maria leva, né? O que eu ganho com isso? Quais são os benefícios para o professor? Deixa eu dar uma baixadinha aqui. Por que o professor vai investir tempo nisso? Sim, demora, projeto leva tempo, tá? Qual é o maior benefício de fazer um projeto? O que você acha? Anota aí que a gente vai ver se isso também é, se o que você pensou é o que eu vou te falar. Então, vamos lá. Quais são os benefícios para o professor? Por que investir tempo nisso? Qual o maior benefício de fazer um projeto? Então, a gente tem aqui a sigla. O dinheiro, tempo e valor. Então, vamos lá. Dinheiro. Quando você trabalha em projeto, você economiza literalmente dinheiro. Por quê? Uma vez que você fez um projeto, que você investiu tempo em montar este projeto, porque eu não vou te enganar, dá trabalho, tá? Só que, uma vez que você fez um projeto, feito ele está. Você vai poder repetir ele todos os anos letivos e cada vez você só vai adaptando de acordo com as necessidades dos seus alunos. Então, você adapta de acordo com as turmas, porque cada ano é uma turma. Então, mas o grande, a parte maior, você já tem lá no seu fichário do seu projeto. E você vai ter que, por exemplo, você vai ter que imprimir bastante coisa, você vai ter que plastificar bastante coisa, mas uma vez que o papel está impresso, ele já está, a sua folhinha já está lá, a atividade está lá. Eu sempre recomendo para que você não dê atividade, cada folhinha para cada um. Porque é chato pra caramba, para a criança ficar lá na folhinha. Existem 1000 maneiras de você trabalhar a mesma motricidade que você ia estar trabalhando, a mesma concentração, fazendo outras atividades, fazendo brincadeiras, fazendo jogos. É lógico que fazer a folhinha faz parte, mas eu recomendo que você que você imprima uma vez as folhinhas e plastifique e dê para as crianças fazerem com caneta, essas de escrever no quadro branco. A criança está treinando, quando a criança acaba, o professor viu, ela apaga com paninho, próximo para o próximo aluno. Ninguém precisa ter
tantas folhinhas. Gente, folha, lembra disso. Toda vez que você usar um papel, lembra disso. É uma árvore, tá? As árvores estão pegando fogo, as florestas estão pegando fogo. A gente tem aí o nosso clima que tá mais doido do que nunca. Então, vamos proteger a natureza. Então, você economiza dinheiro, porque você economiza na Xerox, né? Tem escolas, eu não sei de onde você está falando, pode ser que a sua escola não tenha recursos financeiros para você ficar imprimindo, mais um motivo para você imprimir uma vez e ter aquilo para você, que faz parte do seu material, porque você muda de escola, suas atividades vão junto com você. Então, isso gera valor para você como professor. Se você, um dia você for procurar um trabalho numa escola melhor, você já tem o seu projeto junto com você. Então, você economiza dinheiro, você economiza dinheiro, economiza natureza, né? Economiza recursos e economiza tempo. Num primeiro momento, você vai investir tempo, mas você vai investir tempo, você não vai gastar tempo. Você vai investir tempo construindo este projeto. Depois que ele estiver feito, feito está. Você repete, a maioria das atividades você repete, e você, na verdade, você adapta de acordo com as necessidades dos seus alunos, ou às vezes você tem que colocar uma atividade a mais e tudo bem. Você economizou um super tempo com isso. E você ganha valor como um profissional que sabe o que está fazendo, porque você sabe que trabalhar com projetos é a melhor maneira de você aplicar as exigências da BNCC com a educação socioemocional com as atividades mínimas e também para você fazer as atividades usando as 10 competências, quer dizer, e fazer isso vai te tornar um professor do século 21, aquele professor que ele não é autoritário e sim autoridade. Então, você sendo um professor que é autoridade e não autoritário, você ganha valor no seu trabalho, você ganha reconhecimento. Ou seja, você só tem a ganhar. Acredita no que eu estou te falando. Eu já tenho bastante experiência com isso. Por isso que eu estou aqui para compartilhar com você, porque é isso que eu quero. Então vamos lá. Esses são os benefícios do professor. Ah, ui, e vai ter spoiler. Ok, vou dar aqui momento spoiler. Rufem os tambores. Vai ter bônus para quem ficar comigo até o final nesse vídeo. Fica aqui comigo que você só tem a ganhar. Pequeno spoiler. Então tá. A gente já falou sobre os benefícios para o professor, agora eu quero falar e os benefícios para o aluno. E o aluno? É só o professor que ganha? Ou o aluno ganha também? Então, quando a gente trabalha em projetos, a gente faz com que as crianças pensem. Então, as crianças, elas pensam. A partir do momento que elas pensam, que elas argumentam, que elas fazem perguntas, que o professor autoridade dá esse espaço para as crianças participarem, o aluno passa a ser um aluno protagonista. Eles não decoram aquilo que o professor está passando. Então, por exemplo, na educação infantil, a gente tem que treinar muito a coordenação motora fina. Então, a criança tem que saber pegar num lápis, a criança tem que saber pintar, a criança tem que saber ligar, né? Existem 1000 maneiras de preparar atividades onde a criança
aprenda, desenvolva a coordenação motora fina, que não seja somente fazendo a folhinha e decorando os movimentos. Existem outras maneiras. Eles aprendem, então as crianças, elas não decoram, a gente está falando aqui os benefícios para o aluno. Então, eles não decoram, eles vivenciam as atividades. E eles não decoram o que o professor lhe diz sem questionar ou sem entender. Eles entendem o porquê daquilo, porque quando a gente faz um projeto, as crianças, elas entendem que aquilo faz parte, aquilo tem um começo, um meio e um fim, aquilo faz parte de um programa, faz parte de um processo. Então, eles entendem o porquê que eles estão fazendo aquilo. Outro benefício para o aluno, as crianças que trabalham em projetos, elas são capazes de criar hipóteses, elas são capazes de refletir. Eu vou dar um exemplo para você, eu não sei se você está acompanhando aqui comigo, sempre no canal, pode ser que seja a primeira vez que você esteja aqui e você tá um pouco para você, um pouco vago, né? Um pouco nas nuvens. Nesse momento, a gente está trabalhando com o projeto do Grúfalo. Então, aqui, esse projeto, ele é um projeto que a gente está desenvolvendo as competências socioemocionais, o medo versus a coragem. Um projeto, geralmente, ele demora de 3 a 4 semanas, então você vai a história do Grúfalo e os personagens que fazem parte da história, eles acompanham as crianças em todas as atividades por 3 a 4 semanas. Então, você conta a história dentro de um projeto, ela tem uma outra maneira de ser contada do que se fosse só contar um livro, contar uma história. A história no projeto, ela é feita, ela é contada de uma outra maneira, ela é contada em partes, eu já mostrei isso em um outro vídeo, dá uma procurada depois lá no meu canal no YouTube. Então as atividades, elas são sempre referentes aos personagens que fazem parte do livro. E, por exemplo, na história do Grúfalo, a gente tem o rato, a raposa, o rato, a raposa, a cobra e a coruja. E o grúfalo. Mas o grúfalo não é um animal que existe. Mas esses outros 4 animais, eles existem. Então, depois, fora do contexto da história e dentro do projeto, a gente também vai ver como que vive um rato de verdade. O que o rato de verdade come, aonde ele mora, e assim com todos os outros animais. Como eles se reproduzem, dependendo da idade das suas crianças, você vai trabalhar também esses animais que existem de verdade. Então, onde eles moram, como eles comem, como que nascem os filhotes. Então, eles têm pelo, no caso, a cobra não tem pelo. Então, a cobra, ela tem um tipo de pele, ela troca a pele, entendeu? Então, também vai fazer parte do projeto, saber os animais de verdade. Então, essas crianças, a gente cria hipóteses na hora da história. O que será que vai acontecer? Será que o ratinho vai fazer isso? Será que a raposa vai reagir assim? Então, é isso, quando você trabalha com projetos, você consegue engajar mais as crianças e envolver mais. Então, elas criam hipóteses, elas são capazes de refletir, ser críticas. Por exemplo, na história do ratinho, na história do Grúfalo, a gente fala sobre o medo e sobre a coragem. Então, o medo e a coragem são são, são emoções que a criança tem que saber como lidar com isso. O ratinho passa por situações que as crianças têm que pensar.
Então, elas têm que saber ter essa visão crítica, que elas conseguem dialogar. Então, a professora dá um espaço. Eu costumo usar bastante para dialogar, eu costumo usar bastante as atividades de aprendizagem cooperativa. Também no trabalho em equipe, eu já dei bastante exemplos de atividades de aprendizagem cooperativa, como é que a gente faz. Já dei exemplos no projeto do Grúfalo, já dei exemplos em outros projetos também. Vai lá no canal, segue, se inscreve e fica de olho. Outros benefícios para o aluno: trabalhar em equipe, compartilhar suas opiniões com os demais, respeitar a vez do outro, respeitar a opinião dos outros, investigar e muitas outras coisas. Então, você consegue entender por que trabalhar projeto, data comemorativa, festa São João, não é muito, né? Isso, um projeto. Você não consegue trabalhar com todas essas habilidades e essas competências que as crianças devem desenvolver. Mas é o que a gente faz aqui. Agora, o professor, ele ganha outra vez. Lembra que eu já te falei o que o professor ganha? Que ele ganha dinheiro, que ele ganha tempo, que ele ganha valor. Além disso, o aluno ganha todas essas habilidades que a gente falou antes. O professor ganha também. Porque, gente, quando você tem aluno motivado, quando você tem um aluno que está envolvido naquele projeto, que está envolvido naquela história, e daí que ele sabe, o ratinho fez isso, e uma raposa, ela vive, lá sei eu onde, que ela vive na floresta, e ela tem pelo e não sei o quê, ela conta isso, ela chega em casa e ela conta para a mãe. E ela participa, você vai dar atividades para ela que ela vai mostrar para os pais o que ela aprendeu, ou ela vai procurar, ela vai pesquisar com os pais por exemplo, vamos dizer assim, que você escolheu que esse grupo vai pesquisar sobre o que come a raposa, esse daqui vai pesquisar o que come a cobra, esse o que come os ratinhos, e daí a gente vai trazer. Então, você já está envolvendo, e daí a criança vai contar, e o aluno vai estar todo motivado para participar, para falar, para pesquisar. E quando isso acontece, você vai ganhando valor como um profissional que sabe o que está fazendo aqui, que sabe como orquestrar a sua sala de aula. E isso faz com que você seja reconhecido, seja valorizado, tá? Então, quando o aluno ganha, o professor ganha automaticamente. Além disso, as crianças, quando você tem alunos motivados, você tem alunos tranquilos, você tem sala de aula calma e tranquila. Nossa, isso faz um bem para nossa cabeça, não é mesmo? Então vamos às atividades. Aqui eu vou trazer exemplos de atividades para você fazer dentro do projeto. Então, aqui eu vou trazer atividades que você pode fazer dentro do projeto. Deixa eu te contextualizar uma coisa, que é o que eu preciso também te lembrar. Hoje, você está nesse vídeo, que é o construir caminhos com projetos, né? Então, construir caminhos com projetos, episódio 1. Então, aqui eu vou te dar exemplos de atividades multidisciplinar que você também vai aplicar. Por que também? Também porque o grande foco do
meu programa, do meu curso Construir Caminhos, o foco principal é educação socioemocional com projetos. Acontece que educação socioemocional tem tantas coisas que fazem parte dessa educação socioemocional. E o trabalhar em projetos é tão amplo que eu falei, não, quando eu for explicar as atividades, eu vou dividir em 2 programas. Quando eu estiver falando sobre construir caminhos com projetos, eu vou estar, o foco aqui é o benefício das atividades e de como você vai ser reconhecido, você vai ganhar mais valor no seu trabalho aplicando essas atividades dentro do projeto, tá? Agora, quando... Então, deixa eu ver aqui que eu escrevi, educação socioemocional, mas como trabalhar em projetos, etc. Então, eu construí 2, que foi o que eu falei. Então, a gente está aqui no construir caminhos com projetos. Agora, que é onde eu discuto os benefícios de trabalhar com projetos na educação infantil, como fazer isso na sua sala de aula na prática para que você, professor, ganhe mais reconhecimento. E no construir caminhos, educação socioemocional na prática, quando nesse programa que eu tenho no vídeo, eu discuto os benefícios de trabalhar a educação socioemocional na sua sala de aula. Tudo isso para que você, professor, ganhe reconhecimento. Vamos lá. Quais são as atividades que eu vou trazer aqui para você? Deixa eu dar só uma baixadinha aqui na câmera. O que eu faço comigo? Deixa eu me pôr aqui para vocês. Isso. Então, vamos lá. Quais são as atividades que eu vou trazer aqui para a gente fazer hoje neste projeto? Tá, essa atividade eu não sei como é que chama em português. Ah, não sei se você me conhece, eu não sei se você sabe alguma coisa sobre mim. Se você sabe, está sabendo de novo. Se você não sabe, ficará sabendo agora. Eu trabalho aqui na Suíça alemã, e eu trabalho já com a educação socioemocional já faz mais de 5 anos, bem mais de 5 anos, que eu trabalho com esses projetos na educação, com projetos na educação infantil e com projetos com foco na educação socioemocional. Então, essas atividades que eu trago para vocês já são as atividades que eu aplico fazem anos aqui na Suíça, e tem coisas que eu não sei, gente, como é que chama. Por exemplo, essa atividade que eu trouxe hoje, que chama Postenlauf, que não sei como é que chama. Eu escrevi grupos, são em grupos, mas talvez você possa me ajudar. Se vocês sabem como é que faz isso, se vocês já fazem essa atividade desse jeito que eu vou te explicar, vocês podem me ajudar escrevendo aqui na bio como é que chama. Eu vou te explicar o que é um Postenlauf. Então, por exemplo, eu tenho 5 Posten, que eu vou chamar aqui então de 5 grupos, tá? Então, eu tenho 5 grupos de atividade. Eu tenho a atividade número 1, a memória, quebra-cabeça, matemática. Tá. Aqui no 3 vai ser a matemática. Daí a gente tem outra atividade, que são as massinhas, e a quinta atividade, que é o ratinho pela floresta. Muito bem. Essas 5 atividades, cada atividade está em um lugar na sala de aula. Então, por exemplo, a atividade número 1, então o grupo número 1, ele vai estar na mesa. O quebra-cabeça, eu coloquei, é o grupo número 2, né, que seria o pôster número 2, que é na roda, no centro da roda. Tá ali no chão mesmo, as crianças adoram trabalhar no chão. Tá lá
no chão é o post-it número 2. O número 3, que é a matemática, que são os cogumelos, que é uma atividade de cogumelos, vai estar na mesa, não sei aonde. E daí, então, essas 5 atividades, esses 5 grupos de atividades, elas estão espalhadas de acordo com a sua mesa. Então, como é que funciona? Eu, por exemplo, eu tenho 20 crianças. Então, eu divido as minhas 20 crianças em 5 grupos. Então, eu tenho 4 crianças em cada grupo, né? 4 vezes 5, 20. Então, eu tenho o grupo 1, grupo 2, 3, 4 e o grupo 5. Então, o grupo 1, as crianças que fazem parte do grupo 1, elas sempre têm o chefe do grupo. O chefe do grupo, ele tem um colarzinho, assim, uma correntinha, que está escrito aqui os grupos 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele tem um pregador, eles vão começar, o grupo 1 começa na atividade 1. O grupo 2 começa na atividade 2. E assim até o grupo 5. Cada grupo, as crianças trabalham nesses grupos 5 minutos. Às vezes um pouquinho mais, dependendo. Mas é mais ou menos 5 minutos. Então, eu tenho o relógio, pode ser o seu celular mesmo. Você coloca 5 minutos. Então, cada criança, cada grupo já está nos seus poster, né? Nos seus lugares. E valendo 5 minutos. Então, as crianças ficam lá 5 minutos jogando, por exemplo, as crianças do grupo 1 jogando memória. Tá, 5 minutos demora, viu, gente? 5 minutos demora. Às vezes as crianças dá tempo e as crianças já acabam, jogam até 2 vezes. E, bom, acabados 5 minutos, acabou. Quando acaba, todo mundo levanta, né? Eu dou um sinal, todo mundo levanta, cruza os bracinhos, fica em pé. Todo mundo em silêncio, acabou. Arruma, né? Lá, então, o jogo da memória, embaralha, vê que ganhou, tudo pronto, a mesa está pronta, o lugar onde vocês estavam trabalhando está pronto, levanta e espera. Todo mundo está pronto, daí, hora de trocar. Então, a criança que já está no grupo 1, ela tem aqui a fichinha dela, ela já sabe, agora eu vou para o número 2. Onde é o número 2? Quebra-cabeça na roda. Vai todo mundo no quebra-cabeça na roda. 5 minutos, professora põe o tempo, e a criança trabalha 5 minutos montando o quebra-cabeça. Tá? Acabou 5 minutos, deu tempo de montar todos os quebra-cabeças, não deu tempo, não tem problema, é 5 minutos. Acabou, embaralha de novo os quebra-cabeças, levanta, acabou. A professora confere, tudo arrumadinho para o próximo, troca o grupo, troca o pôster, né? O grupo é sempre o mesmo, troca o pôster. Então, ela olha, agora a gente está no 2, vamos para o 3. A professora confere, se todo mundo sabe para onde tem que ir, ajuda, troca. E assim sucessivamente, até dar que todo mundo foi em cada posto. Então, por exemplo, o grupo número 5, que começou pelo pôster número 5, que era o último, o que ele tem que fazer? Ele vai para o primeiro, que é o da memória. Então, quando ele estiver já no grupo, no 4, significa que eles acabaram. Então, todo mundo acaba junto. Essa atividade, ela é muito apreciada na minha sala de aula. Por quê? Porque as crianças, elas estão o tempo inteiro se movimentando e elas trocam e elas têm diferentes experiências na mesma aula. Então, é uma aula bem dinâmica e é bem legal. O papel do professor é observar as atividades que as crianças fizeram, quais
quais crianças não conseguiram fazer... Quais crianças não conseguiram, por exemplo, no quebra-cabeça? Quais crianças que não conseguiram montar o quebra-cabeça? Porque tem quebra-cabeças de diferentes dificuldades, diferentes graus de dificuldade, eu vou mostrar. Quais as crianças que na hora de fazer a massinha, que ela tinha lá o pôster massinha, ela tinha que fazer os personagens. Teve criança, todas as crianças conseguiram fazer pelo menos a cobra. Então, as crianças que não conseguiram, a professora já está anotando as observações para quando chegar na hora da atividade da rotina permanente. Eu já expliquei isso também lá num vídeo, que é para você ter uma sala de aula estruturada. Quando você tem um dia estruturado, você tem o momento do seu dia que você vai trabalhar com essas crianças que não conseguiram, com essas crianças que têm dificuldade. Então, essas 5 atividades que você fez aqui, no dia seguinte, ela vai virar as atividades que as crianças têm que reforçar. Você pode ter reparado que, por exemplo, as crianças não fizeram, nem todas conseguiram jogar o jogo da memória. Então, neste momento que o professor está anotando os 5 minutos de duração e ele está observando quais são as crianças que estão acompanhando e que não estão acompanhando. Muito bem. Quando termina as atividades, o chefe do grupo vai juntar as cartas, por exemplo, quem começou no pôster número 2, o último deles, o último pôster que ele vai fazer é o número 1, que é o jogo da memória. Então, o grupo número 2, ele vai juntar os joguinhos da memória e vai trazer para a professora na roda. Todo mundo volta para a roda, a professora põe os postens no chão e agora vai ser o momento da reflexão. É aqui que você vai saber como que as suas crianças, elas mesmas, você primeiro observou, agora você vai saber como que elas sabem, não, o quão elas sabem se avaliar. Então, isso é muito importante dentro de um projeto. Então, é a capacidade crítica da criança. Lembra que eu falei antes que o aluno ganha, o benefício do aluno trabalhando em projetos é a capacidade de desenvolver, a capacidade de desenvolvimento do pensamento crítico que ele tem. Que horas que ele vai desenvolver isso? Agora, na hora da reflexão. Então, você vai perguntar. Coloca, por exemplo, cada criança tem uma caixinha com pedrinhas, tampinhas de garrafa, clips, lá sei o que, você que escolhe. Coloca para mim qual foi a atividade que você mais gostou. As crianças levantam e colocam, por exemplo, uma tampinha de garrafa laranja na atividade que mais gostou. Então, você já sabe qual atividade que as crianças mais gostaram e que você pode repetir em outros projetos. Qual dessas atividades eu observei? Não, Quais dessas atividades você achou mais difícil? Nesse momento, as crianças, nenhuma, eu não conheço, todas elas falam, para mim foi tudo muito fácil, porque eu sei tudo, como sou bom. Só que você sabe muito bem que isso não é verdade, que tem bastante crianças, mesmo porque você sempre preparou alguma atividade que é difícil, porque a gente está aqui para fazer
para desafiar essas crianças. Então, sempre tem alguma atividade difícil. Só que você não vai falar assim. Você vai falar que você também já aprendeu comigo lá no vídeo do coragem, que é. Então, você não vai perguntar para as crianças qual atividade você achou mais difícil. Você vai falar, agora eu quero saber quem aqui é corajoso e vai falar qual atividade achou mais difícil. Quem aqui tem coragem para assumir, porque é isso que é ser corajoso, é assumir que precisa de ajuda ou que achou uma atividade difícil. Quando a gente fala assim, quem aqui tem coragem, as crianças já ficam mais corajosas e as crianças vão e falam. Caso ninguém fale, você fala assim, eu observei que teve crianças que teve dificuldade. Ou você também pode falar, eu preparei de propósito uma atividade difícil e eu tenho certeza que muitos de vocês acharam essa atividade difícil também. Vamos ver se você sabe, se você se conhece e se você tem coragem de assumir. Daí você vai descobrir ou você só vai constatar aquilo que você já sabia. Mas a gente quer que a criança desenvolva o autoconhecimento. Então, só de fazer essa pergunta, qual atividade foi a mais difícil? Você achou mais difícil? Você está incentivando o autoconhecimento, o conhecimento da crítica, tá? Então, olha aqui, né? Você nem teve que preparar nada, só teve que falar. E então, essa foi a reflexão. Você perguntou qual atividade você mais gostou de fazer, qual atividade foi a mais difícil, e agora você deve também perguntar qual atividade você achou a mais chata. Qual foi a mais chata que você fez e você falou, ai, dessas atividades aqui, eu achei essa chata, eu não gosto dessa. É bom para você, é bom para o autoconhecimento da criança e é bom para você saber, porque se a atividade essa turma acha chata, a gente não tem que repetir ela de novo, né? Não faz sentido, porque a gente pode desenvolver a mesma atividade, as mesmas competências, as mesmas habilidades que a gente desenvolveu nessa atividade, a gente pode desenvolver em outra, uma que seja mais interessante para as crianças, que elas estejam mais motivadas. Então, tudo bem. Então eu te mostrei aqui como que funciona essa atividade do Postenlauf, né, que são as atividades dos grupos que caminham. Grupos que caminham, vamos dizer assim. Dentro desses grupos, a gente tem sempre um chefe, o chefe do grupo. O chefe do grupo não necessariamente precisa ser aquela criança mais esperta. Eu já coloquei o chefe do grupo, a criança que tem problema, porque isso incentiva também a ela ter responsabilidade e também incentiva a ela uma vez também ser o chefe, porque tão difícil também não é. E mesmo se for, daí você já fica lá ajudando ela, mas não manda outra criança ajudar. Se era o chefe, era o chefe. A única pessoa que ajuda o chefe é a professora orientadora. Então, você aprendeu tudo isso, né, aqui. O que é esse Postenlauf, que é os grupos que andam, que cada grupo tem o seu chefe, que depois as crianças vão refletir sobre as atividades feitas. Aprendeu bastante hoje, hein? Agora vamos ver as atividades?
Ah, meu Deus, ele não quer ver as atividades. Então vamos lá? Ah, não se esqueça, fica aqui comigo até o final, que tem bônus, vai ter bônus. Vamos lá. Então, a primeira atividade é o jogo da memória. Então, o grupo 1 foi para o Posten 1 e lá eles jogaram o jogo da memória. Como a gente está aqui trabalhando com o projeto Coragem versus o Medo, onde o livro que acompanha a gente é o livro A História do Grúfalo, a gente vai jogar o jogo da memória do Grúfalo. Então, a gente tem essa atividade, que é a atividade que jogo da memória desenvolve a concentração e as crianças gostam. E aqui você também desenvolve o perder e o ganhar. Então, aqui o posten número 2 é o posten do quebra-cabeça. Então, o quebra-cabeça, eu tenho essas quatro figuras, né? 1, 2, 3, 4 figuras, que são todas as imagens do Grúfalo, porque o tema é Coragem e o Medo, com o livro que acompanha o Grúfalo, e eu montei aqui 3 tipos de quebra-cabeça: quebra-cabeça fácil, uma peninha, o médio e o difícil. Difícil? Uma coisa está escrito errado aqui no difícil. Então, médio, fácil, difícil, 3 peninhas. O que eu aconselho? Eu aconselho que você... Lembra que eu te falei para você economizar recursos? Então, eu recomendo que você imprima, plastifique, e aqui eu recomendo assim fortemente, ou que você plastifique com aqueles plástico mesmo de plastificar RG. Antigamente podia plastificar RG, e daí a gente plastificava o RG e ele ficava bem durinho, ou que você plastifique com papel contact, mas que você plastifique, você o quê? Plastifique essas imagens. Então, vou dar aqui um exemplo de quebra-cabeça fácil. Então, fácil, eu cortei só aqui nessas linhas. Eu sumi, gente? Ah, eu tô agora aqui na raposa. Deixa eu me tirar da raposa. Raposa perigosa. Você pode pegar aqui, então, esse do ratinho e você pode cortar em 1, 2, 3, 4. Você pode cortar já nessas linhas que eu coloquei, ou você pode cortar da maneira que você achar melhor, porque eu também tenho só a imagem. Nossa, já tô dando spoiler, gente. Tô dando spoiler do spoiler. Você pode também cortar. Esse daqui é o médium e esse daqui é a maneira que eu cortei do difícil. Então, você vê que no difícil a gente tem aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, são 12 pecinhas. Não é tão difícil assim. Não sei, tudo depende da sua turma. Então, essa daqui é um jeito que eu fiz, mas você também pode fazer de acordo com a sua sala de aula, de acordo com seus alunos, porque ninguém melhor do que você para conhecer as suas crianças. Então, próxima atividade é matemática e vai ser os cogumelos da floresta. Então, a gente tem os cogumelos da floresta, afinal de contas, essa história do Grúfalo, ela acontece na floresta. Então, vem a atividade de matemática do cogumelo. O que você vai precisar? Você vai precisar de vários cogumelos assim vazios, como tá aqui. Você vai precisar ou de pedacinhos de papel cortado, pequenininho, que caibam aqui, tem que caber até no mínimo 6. Você vai precisar de um dado, ou você vai precisar de tampinhas, ou lantejoulas, tá? Isso daqui tá representando lantejoula. E você vai precisar de números.
Pode ser que você tenha esses números que tem um ímã, pode ser que você tenha algumas caixas. Eu tenho uma vez que eu comprei um calendário na 25 de março, eu comprei um calendário e no calendário ele trazia uns números de EVA, assim, umas fichinhas de EVA que eu não uso hoje em dia para o calendário, mas eu uso para as atividades de matemática. Então é isso que você vai precisar. Como é que joga este joguinho? Então, por exemplo, também tem duas versões. Tudo vai depender da sua sala de aula e vai depender do objetivo que você quer chegar. Você pode, já ter esses cogumelos com os números. Então, você tem aqui os cogumelos de 1 a 6. A criança só pega o cogumelo, ela olha o número e ela coloca a lantejola. Não, gente. Faz assim. Ela coloca a lantejola na cabecinha aqui. Cadê? Na cabecinha aqui do cogumelo. Então, se aqui embaixo está escrito número 1, ela vai pegar uma lantejola. E o bom da lantejola, eu faço com lantejola, é que lantejola é uma coisa assim bem pequenininha e a criança, ela desenvolve a sua coordenação motora fina para pegar o raio da lantejola e colocar em cima do cogumelo. Precisa bastante coordenação motora fina. Ou você simplesmente vai dar para suas crianças o cogumelo vazio, e daí você vai ter ou fichinhas com números de 1 a 6, ou esses numerais que você já vai ter. Você que vai saber se você vai precisar ou não cortar esses numerozinhos e plastificar, e um dado. Então, a criança tem o cogumelo, ela pega o dado, joga, olha no dado, 4. Então, ela já está treinando aqui, olhar no dado e já reconhecer o valor e saber associar o valor à cifra. Então, ela olhou lá, 4, daí ela vai escolher o número 4, vai colocar o número 4, no caso aqui não tem, né? Vai colocar o número 4 aqui embaixo e vai colocar aqui em cima 4 lantejoulas. Vai pegar outro cogumelo vazio, joga o dado, deu 1. Ela pega a fichinha 1, coloca aqui embaixo e aqui em cima uma lantejoula. E assim ela vai até o número 6, se você fizer com o dado. Então, aqui a criança ela vai estar desenvolvendo a coordenação motora fina, ela vai estar desenvolvendo a matemática, sabendo ver cifra, reconhecendo o valor do dado, né? Reconhecer os olhinhos do dado e saber fazer a leitura em cifras e coordenação motora e quantidade. Então, significa que esse número 4 significa essa quantidade 4. Agora, por que que você vai ter esse trabalho de cortar não sei quantos cogumelos que você vai ter que cortar, ter todas essas coisas, tudo preparado, daí você vai plastificar o cogumelo, e daí ou você vai plastificar ou você vai colocar um papel contact para que esse cogumelo dure ad eterno. Por quê? Porque, já até disse por que você vai ter esse trabalho, porque o trabalho é uma vez. Uma vez que você fez, feito está. E o cogumelo, principalmente o cogumelo, ele é uma atividade que você vai usar em outros projetos. Então, num outro projeto que também a gente vai ter uma história que acontece na floresta, sempre tem uma história que acontece na floresta. A gente vai trabalhar num outro momento, por exemplo, os números de 1 a 10, porque agora você quer que as suas crianças elas aprendam então a identificar a cifra e quantidade. Você vai usar isso de novo. Ou pode ser que você simplesmente vai fazer um dia uma atividade de Postenlauf, que é essa que eu te dei agora, só que só com atividades de matemática. E daí você vai colocar o cogumelo lá. Não tem problema.
também. Então, vale muito a pena. Esse do cogumelo, gente, vale muito a pena. Eu tenho faz anos e eu uso os meus sempre. Sempre, assim, eu uso eles várias vezes ao ano. Isso não é uma atividade que eu só uso no projeto do Grúfalo, entendeu? E você também pode usar, mesmo quebra-cabeça, você também pode usar em outros projetos para relembrar, sabe assim, em outras atividades. Uma vez feito, feito está. Pôster número 4, massinha. Eu não estou fazendo propaganda, eu gosto de massinha dessa marca, porque é uma massinha que não gruda em tudo quanto é lugar. Porque gente, eu não tenho paciência para as outras massinhas, não. Pelo menos as que tem aqui na Suíça, ou elas são extremamente duras, que nem eu consigo amassar aquilo lá, ou elas se esfarelam, ou elas grudam na mesa, ou elas grudam na... Gente, não tenho nervo para massinha. Massinha faz muita sujeira já no geral, né? Massinha é igual sujeira. Só que massinha as crianças amam, amam. E é super boa para a coordenação motora fina e para concentração. Porque quando você dá a massinha com uma atividade, né, com um propósito, que hoje o propósito é fazer um personagem. Então as crianças podem fazer uma cobra, as crianças podem fazer o grúfalo, o ratinho, cada criança faz o que ela quiser, mas tem que fazer. Então, nesse momento do grupo no posting da massinha, a professora tem que dar uma olhada lá para ver o que as crianças conseguiram fazer. Normalmente, as crianças têm bastante dificuldade. Então, eu recomendo que já esse posting da massinha, você, naquela hora que você destinou para as atividades de reforço, que são aquelas atividades que eu geralmente faço na primeira aula, que eu já dei isso num vídeo explicando qual é a estrutura da minha aula e por que você tem que ter uma estrutura na sua aula e como você vai ter como você fazer isso na sua aula. Já tem um vídeo lá, a importância do ritual, a importância da estrutura. E então eu recomendo que você pegue a massinha, que é uma coisa que as crianças gostam, e treina a fazer ratinho, treina a fazer grúfalo. O grúfalo, gente, uma bolinha, outra bolinha, que nem bonequinho de neve, já é o grúfalo. Faz aqui um chifrinho, puxa um dente, não é tão difícil. Então a gente tem, e o último, que é a coordenação motora fina. Deixa eu me tirar aqui que eu estou atrapalhando. E com a orientação espacial. Então, você tem esses ratinhos. Esse daqui também é outra atividade que ela também faz parte de um outro projeto. Eu uso esse ratinho aqui em vários projetos. Aqui, nesse caso, eu recortei o ratinho. Eu tinha até um ratinho aqui recortado, gente, mas eu acho que eu levei para a escola, não tá aqui. Mas, de qualquer maneira, recorta esse ratinho. Bem no narizinho dele aqui, ó, você faz um furo. Eu fiz o furo. Eita, a tesoura também não tá aqui, gente. Tem uma tesoura que tem uma ponta bem fininha. Eu furei assim o narizinho. E daí vai ter um lápis, né? Lápis vai ter, né? Daí a criança põe o lápis, a ponta do lápis, gente, toda vez que a criança pega no lápis, lembra dos 3 pontos, que é super importante. A criança põe a ponta do lápis no buraquinho que você fez dentro do ratinho, e daí, numa folha, você vai ter uma folha de papel bem grande, na mesa, no chão, em qualquer lugar. A criança vai colocar a ponta do lápis no nariz do ratinho e vai levar o ratinho para passear na floresta. Então a criança sai, então é um exercício de coordenação motora fina que ela faz o caminho que ela quiser. Então ela pode levar o ratinho para passear bem longe na floresta, ela pode fazer o ratinho passear em zigue-zague, é livre, tá? Você pode, um dia você também pode fazer a atividade do ratinho que vai passear só por este caminho pela floresta.
Então, eu recomendo você a plastificar esse ratinho, fazer esse furo, porque você pode usar esse ratinho para muitas outras atividades, para coordenação motora fina ou para orientação espacial. Se você fala, o ratinho só vai andar nesta linha, o ratinho vai subir a montanha. Dá para fazer um post-and-lauf só de ratinho. O ratinho vai nadar. Não sei, dá para você inventar, acabei de inventar aqui algumas coisas que dá para você fazer. Por isso que eu falo, a primeira vez dá trabalho, mas vale a pena. Então vamos lá que a gente está chegando no final. E o que eu te falei? No final ia ter bônus. Antes de ter bônus, eu quero parabenizar a você. Eu tô no meio do caminho de novo, gente. Tô sempre no caminho. Você ficou até o final do vídeo. Parabéns para você. Você está realmente comprometido e decidido a ser um professor do século XXI. A ser um professor reconhecido, a ser um professor valorizado. Eu quero que você, que ficou aqui comigo até agora, escreva na bio parabéns para mim. Para mim, não para mim, Daniele, para mim você. Escreve parabéns para mim, eu fiquei até o final. Parabéns! E para quem ficou até o final, o que a gente vai ter? A gente vai ter bônus. Só para quem ficou até o final, o que você vai fazer? Mas você vai ter que fazer uma coisa, né? Você ficou aqui, eu sei, mas você vai até o Instagram ou o Facebook, qual que você achar melhor, e você vai procurar essa foto aqui, que eu tô assim, e na minha lousa tá escrito Grúfalo. Você vai lá e você vai escrever lá nos comentários chuchuzinho. Chuchuzinho é a nossa palavra secreta. Quem for lá no Instagram e escrever chuchuzinho vai ganhar, vai me passar, lógico, o seu e-mail, porque senão não tem como eu fazer isso. Eu vou te mandar o PDF, os PDFs que tem todas essas atividades que a gente fez. Então, eu vou te mandar o PDF onde tem todos os cogumelos direitinho, do número 1 até o 10. Eu fiz para você os cogumelos do número 1 ao 10, das fichinhas do número 1 ao 10. Eu tenho o PDF do jogo da memória, tem o PDF do ratinho. Então, peraí, deixa eu ver. É a atividade do ratinho, é a atividade do cogumelo, a atividade do jogo da memória e a atividade do quebra-cabeça. São 4 PDFs para você economizar tempo na sua vida. Você não vai precisar tirar foto das imagens do livro como eu tirei, tirar o fundo das imagens para fazer o jogo da memória. Você não vai precisar fazer nada disso. Você vai ganhar todas esses 4 PDFs com essas atividades que você vai usar no projeto do Grúfalo e em outros projetos que você mesmo vai poder usar, que você mesmo vai poder inventar e vai poder adaptar de acordo com a necessidade da sua sala, para você que ficou comigo até o final. É ou não é um arraso essas atividades? Eu acho massa. Mas é isso, gente. Um abraço forte e até a próxima!